Pois é, Palmeiras e Atlético Mineiro se respeitaram demais. Deixaram aí a definição para o segundo confronto, justamente no jogo com o público em Minas Gerais. Bem, este é um dos nossos principais assuntos, mas antes eu vou dar as boas-vindas aqui aos nossos intrépidos comentaristas, começando por Lédio Carmona. Boa tarde, Dom Lédio, quanto tempo que eu não te via. Olá, Gabi, tudo bem? Já fizemos ontem um aquecimento, né, um pré-jogo durante a partida, né, a gente conversava um pouco. Enfim, eu vou ter que ser de novo mal-humorado, né? Dizem que eu sou mal-humorado, mas... Tenho medo de cara feia não, Lédio. Seja. Foi um jogo perto do insuportável. Você é mais bonzinho do que da outra vez. Perto do insuportável. Eu esperava muito mais. Por quê? Porque o Palmeiras tem um ótimo time, o Atlético tem um ótimo time e é melhor que o Palmeiras, na minha opinião. E os dois times tinham tudo para fazer um grande jogo. Não podia ser um jogo, poderia até não ser um jogo tão aberto, tão escancarado, mas eles tinham a obrigação de fazer um jogo com mais qualidade. Então, para mim, foi insuportável. Foi insuportável e decepcionante. É uma bela análise. Insuportável e decepcionante não é a presença de Paulo Nunes aqui com a gente, né, Paulinho? Seja bem-vindo. Boa tarde, seu destaque. Primeiro, boa tarde, Gabi. Prazeraço estar aqui com você de novo. Grande Lino, Lédio Carmona. Você é igual o Lédio também, então você é meio que insuportável, chato. Me decepcionou muito. O jogo foi muito aquém daquilo que se esperava, né? E aí eu vejo pessoas falando, mas semifinal de Libertadores é assim mesmo, é jogo amarrado. Não. Jogo semifinal de Libertadores tem os melhores times. Chegaram 4 dos melhores da Libertadores. Então você espera um jogo muito interessante. E isso não ocorreu, pelo contrário. Gabi, o jogo foi tão triste, mas tão triste, que aí a gente vê depois as entrevistas dos treinadores, a gente se decepciona mais ainda, né? Eu fiquei muito triste com o jogo do que o Atlético fez fora de casa, mas fiquei amargamente decepcionado com o Palmeiras. O Palmeiras se apequenou dentro da sua casa. O Palmeiras é gigante. O Palmeiras não pode jogar dessa maneira. Já temos 2 boas manchetes. Foi um jogo perto do insuportável para o Lédio e o Palmeiras se apequenou para o Paulo Nunes. Lino, você vai dar o outro abre da página do jornal, né? Boa tarde. Tudo bem, Gabi? Boa tarde. Paulinho, Lédio, 3 grandes amigos aqui para a gente conversar sobre futebol. Você em casa vai sentir isso. Eu vou para a parte das reflexões. Por que o jogo foi assim, né? Porque o time do Palmeiras estava sem o seu torcedor. Eu tenho certeza que o torcedor do Palmeiras não deixaria o time jogar daquele jeito. O tamanho do Palmeiras é outro e o torcedor conhece mais do que qualquer um que estava ali dentro de campo. Treinador, jogadores. O Paulinho refletiu isso agora. Mas será que é da semifinal com 2 jogos? Será que é do jogo com gol fora de casa? Será que a gente não tem que considerar tudo um jogo só? Né? E pensar que esse jogo vai melhorar no segundo tempo dele, que é em Belo Horizonte. Até que ponto a estratégia do Palmeiras não foi bem executada e o Palmeiras fez aquilo que queria ontem? Não foi o Palmeiras que jogou mal, o Palmeiras até talvez tenha jogado bem dentro do próprio conceito. É assim que o Palmeiras joga. O Atlético poderia ter feito um pouco mais. Eu também esperava mais do jogo, mas acho que vale discutir outras questões. A questão dos 2 jogos, do jogo dentro, fora de casa, ela só é econômica, né? A gente consegue fazer um jogo só na final, porque a final é vendida, a semifinal você não consegue, você tem que fazer ida e volta. Mas algumas coisas no futebol precisam mudar, porque os treinadores são malandros, eles aprenderam e eles vão cuidar do jogo, não do espetáculo. A responsabilidade deles é ganhar. Não deveria ser, eles deveriam se preocupar mais com o espetáculo, deveriam ter mais apreço pelo jogo, deveriam acrescentar algo mais ao jogo. O jogo está precisando disso, porque os jovens estão se desinteressando pelo futebol. E o jogo de ontem foi desinteressante. Desinteressante. Agora, você falou, Lino, algo que eu concordo muito, eu queria puxar esse fio para o Paulo Nunes. Os treinadores deveriam se preocupar em ganhar. Quem quis ganhar ontem, Paulo Nunes? O Atlético pensou mais do que o Palmeiras, né? Aliás, o Palmeiras não pensou nisso. O Palmeiras não pensou em vencer o jogo, né? Parecia que o Palmeiras jogou em Minas e o Cruzeiro na sua casa, né? O Cruzeiro não, perdão, o Atlético na sua casa. Porque é o seguinte, Gabi, quando você tem... E isso aqui não é uma discussão de jogo bonito ou jogo feio. Não é uma discussão de quem joga melhor e quem joga pior, né? Ideias de jogo. O Palmeiras tem uma ideia de jogo e ela é clara.
E ela é clara e muito bem ajustada. Eu vou aqui falar do Abel Ferreira, que eu fui sempre um defensor dele aqui. O Abel tem uma ideia de jogo, né? Uma ideia muito clara, que é uma ideia de jogo com a marcação forte, às vezes massacrando a equipe adversária no seu campo, que é pouco, mas faz. E muitas das vezes ele atrai a equipe adversária para dentro do seu campo, porque vai usar aquilo que ele tem de melhor, as características do seu time, dos seus jogadores. Nesse jogo específico, ele não quis fazer isso. Ele não usou os jogadores em questão que têm essas características, né? O Rony foi um ajudante, ou pior, ele foi um lateral direito, porque o Marcos Rocha era um terceiro zagueiro. Então o Rony, que foi o rei da América na Libertadores passada, que é o homem Libertadores, né? Denominam ele o homem da Libertadores, entrou em uma partida de futebol para marcar o lateral. Eu acho isso inadmissível. O atacante não tem que marcar? Óbvio que tem. Isso é um plano tático, é um plano de jogo. É um plano que você executa junto com o seu modelo de jogo. Agora, não, você há de convir que você precisa. O Rony tem o que de melhor? Contra-ataque, velocidade, explosão, ele é agressivo. Isso não ocorreu ontem. Um time como o Palmeiras, já vou passar, eu estou me alongando, desculpa, mas isso me deixa muito chateado, triste. Um time que tem a capacidade que o Palmeiras tem, o atual campeão da Libertadores, jogar tão pequeno como jogou dentro da sua casa. Desculpa, Lino, a demora. Eu queria explorar essa questão do jogar era pequeno. Para complementar. O jogar pequeno, Lino, que eu acho que o Paulo está falando, me corrija, Paulo, se não foi isso, é que, por exemplo, contra o São Paulo, ele não jogou pequeno, ele jogou grande, ele jogou avançando, ele jogou no campo do adversário, propondo o jogo ou buscando o jogo antes do adversário, né? E ontem, me parece que a proposta foi abdicar de jogar para não deixar o adversário jogar. É essa análise, o resumo? Gabi, só para me finalizar e passar para o Lédio e para o Lino, é exatamente isso, porque, vou repetir, eu joguei em clubes que a ideia de jogo era praticamente essa que o Palmeiras tem, era uma transição rápida, era você ter a bola e ir direto para o gol, objetivo, pegar o setor defensivo aberto, e o Palmeiras faz isso muito bem. Eu estou dizendo especificamente desse jogo. Esse jogo o Palmeiras não fez isso, não é que ele não fez porque o Atlético não deixou. O Palmeiras não fez porque ele não tentou, ele não executou. Porque quando você vê dois pontas em que o jogo começa e ele começa a voltar a marcar atrás da sua linha de meio campo, sendo que o Arana está lá ainda dentro do seu campo. É inadmissível isso. Isso mostra para o Arana, mostra para o Mariano, mostra para o Alan, mostra para o Jair, que eu estou aqui só para me defender. E eu não estou aqui para executar aquilo que eu tenho de melhor, que é o contra-ataque. É isso que eu penso. Eu acho que o Palmeiras tem uma ideia. A ideia do Palmeiras é concreta, é real. Só que nesse jogo não foi executada. Lino. Eu acho que o Paulinho está falando de situações sem bola. É inevitável, Paulo. Sem bola você marcar a passagem do lateral. O Mariano não foi, por isso que o Dudu ficou encaixotado. Não foi tanto, ficou trabalhando numa faixa mais centralizada. O Arana vai, cara. Se você não tiver um cara de lado para acompanhar o Arana vai decidir uma partida. É tanta coisa para falar, por isso que eu estou ouvindo mais, enfim, eu posso até perder o fio da meada aqui, que são tantos os assuntos. Eu só queria primeiro, vamos tentar ir por ordem. A questão do Lino aí, que ele falou que é um jogo só, vai continuar quarta-feira. Relativamente, vamos imaginar que só isso esse confronto seja uma minissérie de 4 capítulos, tá? De 4 episódios, cada tempo um episódio. Se o cara tem um mínimo de grau de exigência, ele vê o primeiro e insiste para ver o segundo e não vai ver o terceiro e o quarto, entendeu? Tudo bem que futebol não é filme, não é série, mas, enfim, os 2 primeiros episódios o diretor jogou no lixo, então metade da audiência dele já foi embora. Não é, o futebol é diferente, mas só tentando fazer essa metáfora. O que o Abel quis ontem, ele conseguiu. Ele não queria que o Atlético jogasse. Ele fez o Atlético ter muita dificuldade para jogar. Ok, ele conseguiu. Só que ele não conseguiu fazer com que o seu time também jogasse, marcasse e saísse no contra-ataque. Se esse é o jogo do Palmeiras, que eu nem acho que seja um jogo rico, mas é um jogo que deu títulos ao Palmeiras de alguma maneira, ele tem que contra-atacar. Ele passou o jogo inteiro sem contratar nenhuma vez. Então, eu não posso achar que essa estratégia foi uma estratégia
bacana, boa, bonita de se ver. Eu achei medíocre, entendeu? Um jogo muito limitado. Você marca, você impede seu adversário de jogar, mas você também não joga. Você não contra-ataca. Você tem 2 jogadores de velocidade, Dudu e Rony. Você usa eles como secretários de laterais. O que tentava mais era o Dudu, e o Dudu acabou sendo punido, sendo substituído no segundo tempo, e o Rony, que não estava bem no jogo, jogou o jogo inteiro. Também, por sinal, ontem eu não concordei com o Abel em nada, do jeito do Palmeiras jogar, com a escalação e com as substituições. Ele conseguiu gabaritar comigo. E o Cuca, e eu acho ele um bom treinador, não tem nada contra ele, mas acho que ontem ele não me conquistou. E o Cuca... Ele até procurou fazer com que o time dele jogasse, principalmente no primeiro tempo. E no primeiro tempo o Atlético foi melhor mesmo que o Palmeiras. No segundo tempo, por causa desse maldito gol qualificado, que é uma praga do futebol, o gol qualificado é uma coisa que deveria acabar urgentemente. Porque treinadores que têm essa característica de especular com o resultado... Eles se trancam ainda mais com um gol qualificado. Então, o que aconteceu com o Cuca no segundo tempo? Ele também não quis assumir risco. Perdemos o primeiro gol, perdemos o pênalti no primeiro tempo, fomos melhores. Eles podem ter mais contra-ataque no segundo tempo, vamos ter mais cuidado. O ter mais cuidado praticamente tirou o Atlético também de forçar ataque. Ficou com a bola rodando e praticamente sem criar nada, e piorou depois da saída do Diogo Costa. E no final das contas, eu acho que em termos de resultado, ficou melhor para a estratégia do Abel. Ele conseguiu o que ele queria. O que o Abel quer? Ele queria empatar por 0-0 ontem e quer empatar por 1-1 no Mineirão, para sair classificado. Então, na cabeça dele, eu estou tentando entrar na cabeça do técnico português, ele precisa de um gol no Mineirão, porque ele tem muita confiança, como diz o Paulo Nunes, com a estratégia dele. Independente de ser boa ou ruim. Então, se ele fizer um gol na cabeça dele, no mínimo, ele vai empatar e ele vai sair classificado do Mineirão. E o Cuca, ele não pode empatar. Ele só pode empatar por 0-0 para ir para os pênaltis. Então, no final das contas, como sempre, o 0-0 para quem joga fora de casa no primeiro jogo é péssimo resultado, porque obriga a vencer dentro de casa. Acho até que o Atlético tem mais chance de vencer pelo fator torcida, por ter um time melhor, mas é um risco. É um risco, porque se o Palmeiras fizer um gol, realmente fica muito mais difícil para o Atlético. Falta dizer, cara, eu acho que foi muito, muito decepcionante. O Palmeiras pode muito mais. A estratégia de querer empatar por 0-0 para depois ganhar por 1-1 é algo muito minimalista, muito pequeno para um clube da história do Palmeiras e com o elenco que o Palmeiras tem. E o Atlético poderia muito mais também com o time que tem, muito mais. Não pode um jogador como o Nacho passar o jogo inteiro encaixotado e sem a comissão técnica e ele próprio dentro de campo tentar se reinventar durante a partida, entendeu? E o time se limitar à arrancada do Arana, e os destaques do jogo acabaram sendo os volantes, que jogaram muito bem, principalmente o Jair. Então... enfim, acho que acabou sendo melhor para o Palmeiras.